Diogo, olha, a primeira questão é mesmo essa. Desde que saiu do Santa Clara, há cerca de meio ano, o que é que tem andado a fazer? Tenho andado a fazer várias coisas, alguns projetos que tinha já há algum tempo, nomeadamente a experiência como comentador ali na Sport TV, que era algo que eu tinha Uhum. curiosidade de experimentar, estar do outro lado, não é? Ser um pouco analista, e nós às vezes somos críticos para com a imprensa e é bom percebermos o outro lado, e eu sempre tive essa curiosidade e estando numa pausa, aproveitei para o fazer e foi uma experiência que gostei bastante de ter. E depois também auxiliando aqui alguns clubes, nomeadamente um grupo de investidores que tem um clube no Brasil e tem agora uma participação também no Mafra, em Portugal, e, portanto, procurar ajudar esse grupo de investidores no seu projeto, na sua holding. E uma ajuda também, mais recentemente, ali no Vitória de Setúbal, que é o clube onde eu comecei Uhum. também a minha carreira no dirigismo desportivo, e que tenho neste momento a oportunidade também de estar a participar novamente e a ajudar as pessoas que pegaram naquele histórico clube e que estão a tentar levantá-lo. Uhum. Como é que está o Vitória, em termos desportivos? Está bem, está a entrar no caminho certo, tem agora pessoas credíveis à sua frente, que conseguiram em pouco tempo regularizar muita coisa do passado, recuperar um pouco a imagem do clube e agora precisa de rapidamente voltar às competições onde tem lugar Uhum. verdadeiramente o Vitória, regressar à Primeira Liga o mais rapidamente possível, passo a passo. O objetivo este ano passa pela subida à Segunda Liga e aproximar-se rapidamente desse convívio com os grandes, que é o lugar claramente do Vitória. Uhum. Diogo, eu conheço muito bem o seu trabalho no Santa Clara, mas vamos ao princípio de tudo. Onde é que nasce o Diogo? Como é que era a sua família? Tinha alguma coisa a ver com o futebol, com o desporto? Como é que tudo começou? Os seus primeiros anos de vida? Quais são as suas memórias? Eu sou de Lisboa, um dos poucos, se calhar dos poucos que a família é originária também de Lisboa, quer do lado da mãe, quer do lado do pai, só mais recuando aos meus avós maternos é que tenho presença em Tomar, que eles tinham origem em Tomar. De resto, quer os meus avós paternos, quer depois os meus pais, nascem todos em Lisboa, e portanto eu também fui nascido e criado em Lisboa, vivi sempre em Lisboa. Tive a felicidade de ter uma infância muito boa, com uma família ótima, estruturada, com uma irmã mais velha, 4 anos mais velha do que eu, e uns pais que viveram sempre juntos, portanto só tenho boas memórias da minha infância, em que cresci também estudando nos Salesianos, sobretudo ali nos Salesianos de Lisboa, em Campo de Ourique. Foi uma escola fantástica e onde me incutiram muito os valores que tenho para a vida e também o gosto pelo desporto. É uma escola que fomenta muito esse gosto pela prática da atividade desportiva e pelo acompanhar também do desporto, e acho que foi daí muito que eu bebi esse amor pelo futebol em particular e pelo desporto em geral, até porque a minha família não ligava muito. Eu recordo-me com o meu avô materno, sim, eu ia às finais da taça, sempre fui com ele desde miúdo. A primeira que assisti tinha 8 anos, mas ele gostava muito desse jogo, até porque ele morava ali em Caxias, era ali próximo, e tinha por hábito ir assistir a essas finais da taça e incutiu-me isso. Mas não tinha, o meu pai não ligava muito a futebol, até começou a gostar, foi por minha causa, e ele é que aqui foi ao contrário do que costuma ser habitual, fui eu que lhe incuti esse gosto pelo futebol e que hoje ele acompanha muito mais do que fazia na minha infância. Uhum. Os seus pais o que é que faziam, Diogo, profissionalmente? A minha mãe era professora e o meu pai era economista, mas trabalhou sempre ali na Carris, era diretor financeiro Uhum. da Carris. Então eu tenho muito, até tive uma dificuldade depois, porque eu queria ir para a área de humanidades e o meu pai gostava muito da parte económica, e queria que eu seguisse essa área, até porque eu tinha queda muito grande para a matemática também, nos psicotécnicos que fiz na altura. Também insistiram muito para que eu fosse para a parte económica por essa queda natural que tinha, mas eu sempre gostei mais da área de humanidades. Uhum. E como é que acontece a transição do Diogo do mundo estudantil, da universidade, creio que direito, não é? Sim, primeira Para o licenciatura que futebol? tirei, sim.
Sim, eu tirei Direito, eu estive indeciso até à última, por acaso, entre Direito e Comunicação Social, para ir, na altura pensava que Comunicação Social para acompanhar como jornalismo desportivo, mais para essa área, por essa paixão pelo desporto, e depois acabei por optar pelo Direito, que pensei que era um curso que era muito abrangente, que me dava conhecimento para eu depois fazer uma transição para a gestão, e na área da gestão desportiva, e foi o que fiz. Eu terminei a licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e iniciei logo o meu estágio de advocacia com o Dr. Nogueira da Rocha, que na altura era o advogado do Sindicato de Jogadores. Portanto, tive a oportunidade de ter logo o contacto com o mundo de direito esportivo. Tirei também logo uma pós-graduação em Coimbra de Direito do Desporto. Especializei-me nessa área, portanto a minha ideia foi sempre encaminhar-me para aí, não para ser advogado, não para ser juiz, alguma outra profissão ligada ao direito, mas sim como um curso que era abrangente e que me dava muitos conhecimentos. E depois encaminhei-me, como dizia, logo formando-me nesta área do direito esportivo. Foi futebolista federado? Fez algum desporto federado ou não? Eu, sim, joguei futsal, porque eu era guarda-redes e infelizmente para futebol 11 era baixo. Ainda cheguei a fazer captações ali no Atlético, já em júniores, mas vi que não era para mim, que eu não tinha... O meu pontapé de baliza não chegava ao meio campo. E então, para mim, como futsal, sempre tive mais qualidade e joguei muitos anos federado e podia ter feito até mais a sério, mas optei mais pelos estudos. Portanto, a porta de entrada no futebol profissional acaba por ser o Vitória de Setúbal, Vitória Futebol Clube de Setúbal, é isso? Sim, entrei primeiro como advogado, em 2009, com o presidente Fernando Oliveira. Entrei como advogado, na altura tinha um escritório em Lisboa com um colega. Infelizmente o Vitória tinha muitos processos judiciais e nós fomos passando cada vez mais tempo em Setúbal e menos em Lisboa. Fui privando muito com o presidente Fernando Oliveira. Falava-lhe bastante também das minhas ideias para a gestão do clube, que entendia que o clube precisava de ter uma viragem sobretudo no seu projeto esportivo, porque isso iria levar a que as condições financeiras do clube também melhorassem. O clube, na altura, apostava muito em jogadores em final de carreira, com valores de ordenados elevados, e eu falava-lhe muito que era preciso inverter este ciclo, contratar jogadores mais jovens, valorizá-los, vendê-los, que precisava o Vitória de fazer mais valias de vendas de jogadores para conseguir dar a volta à profunda crise financeira que atravessava. E acabei por ter o convite dele em 2012 para integrar a sua lista quando se recandidatou ao Vitória, e fui como vice-presidente na altura. Já estava a terminar também uma segunda licenciatura que tirei em Administração e Gestão Desportiva. E depois, já na parte final do seu mandato, ali em 2015, eu assumi também funções como administrador da SAD e com responsabilidade já no futebol, na preparação da época 15-16 que o Vitória teve, embora eu depois tivesse saído ainda antes do início da época, do início oficial da época. Foi quando eu saí do Vitória nessa altura. Vai diretamente para o Santa Clara? Eu fiquei ainda uns meses, portanto isto foi em final de agosto que eu saí e acabei por ir para o Santa Clara em dezembro desse ano. Portanto, fiquei ainda ali alguns meses que não estive ligado a nenhum dos clubes, mas foi praticamente, foi pouco tempo de transição. Diogo, é através do Dr. Rui Cordeiro que chega aos Açores? Sim, o Dr. Rui Cordeiro foi meu colega de faculdade. Ok. Curiosamente, ele era mais jovem do que eu, é um ano mais novo, mas andava 2 anos abaixo em termos de faculdade, porque ele ainda entrou primeiro em Relações Internacionais, depois é que mudou para Direito, portanto fez um ano em Relações Internacionais e isso fez com que andasse sempre 2 anos abaixo de mim em termos de licenciatura, mas éramos colegas, curiosamente, na equipa de futsal da faculdade, em que jogámos durante alguns anos juntos e depois eu fui treinador dele, que eu depois de deixar de jogar assumi as funções de treinador na equipa da faculdade e ainda o treinei. E ainda subimos de divisão nos campeonatos universitários comigo a treinar e com ele a jogar, e tínhamos uma relação de amizade
e ele depois, de facto, assumiu, ali em 2015, assumiu como presidente na altura mais jovem dos campeonatos profissionais, com 31 anos. Ele não tinha qualquer contacto com o mundo do futebol, era realmente uma pessoa que vivia do direito, é advogado ainda hoje de profissão, e portanto precisava de alguém de confiança e que pudesse ser o braço direito dele no futebol, e foi aí que me fez o convite, porque a época não estava a correr bem, eles estavam praticamente em lugar de descida quando eu cheguei aos Açores, descida para o CNS na altura, e ele precisava realmente de dar a volta. Ele falava muito, porque no meio pequeno, depois de uma guerra grande que foi para afastar o anterior presidente, o Dr. Mário Batista, da presidência do Santa Clara, para ele, que estava a começar uma carreira como advogado na ilha, ali em São Miguel, seria extremamente marcante para o seu futuro profissional ter entrado como presidente do Santa Clara e descer de divisão no primeiro ano, o que poderia até implicar o final do clube pela crise financeira que também atravessava, e portanto era fundamental manter-se na segunda liga, e pediu-me ajuda nessa altura para ir para os Açores e para lhe poder dar uma ajuda, sobretudo a partir do mercado de janeiro, para tentar inverter o rumo que a equipa estava a levar naquela temporada e salvar o Santa Clara da descida da segunda liga para o CNS. Diogo, nós sabemos que a maior parte dos clubes portugueses não tem grande capacidade para investir em jogadores feitos, digamos assim. O Santa Clara será um caso desses. Ou seja, qual é que é o modus operandi de um diretor desportivo, obviamente lado a lado com a direção, para contratar bem, com rigor? É exatamente o que diz, é contratar bem, é nós podermos conhecer, acompanhar, monitorar os principais campeonatos, as principais ligas, e eu acho que ali no Santa Clara nós optámos por atacar 3 tipos de jogadores que já estavam no mercado português, mas que estavam em divisões secundárias, e tivemos exemplos de sucesso, nomeadamente o Zaidu, não é? Um dos exemplos mais paradigmáticos, que fomos contratar ao Mirandela na altura no Campeonato de Portugal, e apenas um ano no Santa Clara deu o salto para o Futebol do Porto. Outros jogadores que têm formação de clubes grandes e que por algum motivo não conseguem na transição para o futebol sénior ter o aproveitamento e a continuidade nesse tipo de clubes, e acaba por precisar de dar um novo rumo à sua carreira, e nós sabíamos que eram jogadores com formação e jogadores com passados de seleções jovens e que tinham muita qualidade e só precisavam de uma oportunidade, como é o caso do André Ferreira, hoje guarda-redes do Paços de Ferreira, o Rafael Ramos, que tinha passado também no Benfica, o próprio Fábio Cardoso, o Francisco Ramos, tantos jogadores que nós fomos buscar dessas condições, jogadores que realmente tinham passado em clubes grandes e em seleções nacionais e não estavam a ser aproveitados. E depois jogadores de outras ligas, nomeadamente, sobretudo, a brasileira, o mercado brasileiro, em que contratamos bastante, mas também em outras ligas, e trouxemos jogadores que eu diria de quase todas as partes do mundo, jogadores também eles internacionais e que precisavam de ter um espaço numa montra melhor, uma liga como a portuguesa, que tem espaço para realmente revelar os talentos. Diogo, antes de se contratar um jogador, obviamente o primeiro objetivo é errar o menos possível, mas não há nenhum clube que contrate jogadores e sejam os 10 um sucesso absoluto. Ou seja, o Diogo também tenta perceber o perfil psicológico do jogador, o comportamento social dele, ou é impossível quando se vai buscar um jogador a El Salvador, por exemplo, ou a América do Sul, consegue ter esse retrato, ou é mais difícil perceber isso? Sim, temos muito essa preocupação. É claro que os jogadores que estão nas ligas nacionais é mais fácil fazê-lo, porque Claro, há hoje nós pessoas conseguimos conhecidas. ter contacto com toda a gente, com colegas de equipa, com treinadores, com dirigentes, e recolhemos muito mais informações acerca do atleta e do seu extracampo e do seu perfil psicológico também, além do perfil técnico. Mas também quando estão em ligas estrangeiras, felizmente, uma rede de contactos também já muito abrangente em vários mercados, que nos permite isto mesmo, pessoas de confiança que temos em quase todos os países,
que nos permitem chegar a pessoas muito próximas do atleta e conseguir saber como é que é a sua família, como é que são os seus hábitos. Também hoje em dia, logicamente, não se descura a análise das próprias redes sociais dos jogadores, que nos diz muito sobre o seu perfil e o seu estilo de vida, e procura-se ter o máximo de informação possível, porque é tão importante. Eu costumo dizer que dos ombros para baixo há muitos bons jogadores e o que faz a diferença é a cabeça, de facto, e nós conseguimos ter o conhecimento sobre como é que é a mentalidade do atleta, como é que é o seu estilo de vida, como é que é o seu foco na sua profissão. Isso é fundamental para poder atingir o sucesso. E o Diogo no Santa Clara depois tinha o desafio extra de ter um clube ilhéu, digamos assim, ou seja, a vida acaba por ser um bocadinho mais limitada socialmente, acredito. Sim, isto tinha vantagens e desvantagens também. Desvantagens muitas vezes na hora do recrutamento, porque, sobretudo com jogadores nacionais, as pessoas preferiam ficar nos clubes próximos de casa, sobretudo se a família, se as esposas trabalhavam e não podiam deslocalizar-se para os Açores. Isto dificultaria naturalmente a contratação desses jogadores. Mas também tinha vantagens, e nós dizemos os grupos que o Santa Clara formou foram sempre grupos muito fortes, grupos muito bons. Atendíamos ainda muito mais a essa tal análise do perfil psicológico e da maneira de ser e de estar das pessoas, porque sabíamos, e eu digo isto sempre a brincar, mas é verdade que se nós não nos dessemos todos bem era uma chatice, porque só há um centro comercial em São Miguel e eles acabam por se encontrar sempre. Os restaurantes também acabamos por ir aos mesmos e portanto, se não tivermos um bom grupo, se não for com boas pessoas além de bons jogadores, é sempre problemático, porque vão-se encontrar vezes demais também fora do campo e é fundamental ter uma boa relação, um bom relacionamento entre todos. Diogo, já falamos um bocadinho sobre alguns dos jogadores que o Diogo e a sua equipa descobriram, mas também há uma coisa que às vezes me incomoda, talvez por ter um pai que foi treinador de futebol. Em Portugal vê-se muitas vezes um clube que inicia a época com um treinador que tem um perfil mais de posse de bola, de ter mais paciente, e depois a dada altura, passado 3 meses, muda completamente e chega um treinador com ideias que são, obviamente, tão legítimas, mas muito diferentes daquelas que estavam implementadas até a esse momento. O Diogo sempre teve o cuidado de ser coerente nessa escolha de treinadores, ou seja, não há treinadores iguais, mas há algumas ideias que são coincidentes em muitos pontos, pelo menos. Sim, eu penso que o problema fundamental em Portugal é existirem poucos clubes com um verdadeiro projeto desportivo, saber o que é que pretendem, o que é que querem fazer. Isto não é só ao nível do treinador, ao nível dos jogadores passa-se exatamente a mesma coisa. É claro que é mais gritante para as pessoas a questão do treinador, porque vê-se muitas vezes clubes com 2, 3, 4 treinadores por época e há alguns treinadores que ficam 1 ou 2 meses apenas num clube, e isto é assustador e com diferenças muito grandes de perfil, como falava e bem. Mas eu acho que ao nível dos jogadores isto também se nota. Eu acho que é muito importante qualquer clube definir primeiro claramente o seu projeto esportivo, o que é que pretende. No Santa Clara isto foi definido de uma forma muito clara. O que se pretendia era 2 tipos de objetivos. O objetivo desportivo passava única e simplesmente pela manutenção, era o que o clube precisava e ambicionava naquela altura, claro que sem nunca retirar a ambição de fazer mais e melhor sempre do que no ano anterior, e foi o que fomos conseguindo de ano para ano. O primeiro ano ficando num 10º lugar com 42 pontos, o segundo ano melhorando 1 lugar e 1 ponto, ficando em 9º e com 43, e no terceiro lugar ainda por cima alcançando uma inédita participação europeia com a estreia na Conference League, terminando num 6º lugar e batendo também novamente o recorde de pontos. Portanto, foi possível ir melhorando desportivamente, mas eu dizia sempre claramente aos treinadores que o objetivo era a manutenção e valorizar os jogadores. E, portanto, nós sabíamos o que era o objetivo do clube. E para isto, o que é que precisávamos? Precisávamos de, no recrutamento dos jogadores, ter, obviamente, uma base que nos pudesse dar garantias, mas ter também uma aposta grande em jogadores desconhecidos e em jogadores jovens que se pudessem mostrar e se pudessem valorizar, que tivessem esse potencial de valorização não só desportiva, mas também financeira. E para isso precisávamos também ter um perfil de um treinador que teria que, por um lado, não ter medo de arriscar nestes jogadores,
nestes jovens desconhecidos que iriam errar, e há pouco demos o exemplo do Zaidu. Sabemos que se vamos buscar um jogador sem formação a uma terceira divisão, não é? Um Mirandela que tinha pouco tempo ainda por cima em Portugal, pouca formação, lá está também na Nigéria. Sabíamos que o seu primeiro ano na Primeira Liga iria errar, mas tinha que haver cobertura também ao treinador que apostasse nele, porque sabia que tinha da parte da direção compreensão quando as coisas corressem menos bem, e isto, o exemplo do Zaidu é multiplicado por N outros casos. Saber que precisava de valorizar ativos, e para isso também precisava de jogar um futebol atrativo, que o Santa Clara não poderia ser apenas uma equipa resultadista, pura e dura, mas uma equipa que tinha que saber valorizar os seus jogadores através do bom futebol, de uma boa atitude. Nós procuramos sempre ter também dirigentes uma atitude positiva, e isto tudo ajuda a criar uma imagem de valorização. E depois, a partir do momento que isto está alinhado, que sabemos o que é que nós pretendemos, quais são os objetivos, é mais fácil nós procurarmos o perfil também do treinador, e encaixaram os perfis sempre. Lá está, não oscilámos consoante os resultados, e recordo na Primeira Liga tivemos apenas a última época, e que renovou, antes da minha saída também, renovou por mais um ano, iria dar continuidade ao longo desta época. E já anteriormente, antes da subida, tínhamos tido o Mr. Carlos Pinto, assinou logo por um ano e meio para fazer um projeto sustentado para a subida, e em todos eles houve momentos em que as coisas não correram bem. Eu recordo-me que o Mr. Carlos Pinto chegámos a estar a 7 pontos do líder Académica, e fomos jogar a Coimbra em janeiro, estávamos a 7 pontos da liderança, e portanto uma derrota ali em Coimbra provavelmente até nos poderia retirar aquela subida, e nunca perdemos a confiança. Tivemos o mês, se não me recordo, se não me engano, o mês de dezembro inteiro não ganhámos, e penso que novembro também não ganhámos. Portanto, foram quase 2 meses que não tivemos uma única vitória, e não foi por isso que oscilámos e que deixámos de apoiar o treinador, porque sabíamos que tínhamos a pessoa certa connosco. Com o Mr. João Henriques, eu recordo-me que no primeiro ano houve uma altura que as coisas não estavam a correr bem, tivemos um resultado negativo em casa com a Bessade, e nessa noite acordámos a renovação de contrato dele por mais um ano, porque mais uma vez sabíamos que o trabalho estava a ser bem feito e que só precisávamos era de dar continuidade, e vimos ali também uma boa oportunidade não só de reforçar a sua posição, como se calhar efetuar uma renovação de contrato que mais à frente seria difícil fazê-lo, porque sabíamos que ele iria ter sucesso connosco, e portanto deu-se continuidade a esse projeto. E mesmo com o próprio Mr. Daniel Ramos também houve momentos menos positivos ao longo da temporada, sobretudo na primeira volta. A segunda foi fantástica, mas na primeira nem sempre se conseguiu ter os resultados que se pretendia, mas houve sempre uma noção clara de que estávamos a trilhar o nosso caminho, estava a ser feito todos os objetivos que nós queríamos. Nunca estivemos abaixo da linha d'água, mantivemos sempre dentro dos nossos objetivos desportivos, e estávamos dentro dos objetivos da valorização, sabendo que corríamos riscos ao apostar em jogadores jovens e desconhecidos, mas que isso iria dar os seus frutos mais cedo ou mais tarde. De facto, eu, exceção feita a esta época em que já mudou 2 vezes de treinador, olhamos para o período do Daniel Ramos e do João Henriques, e a palavra que me vem à cabeça é estabilidade, não é? Foi sempre muito estável a ligação entre o clube e os treinadores. Sim, eu acho que isso é uma das razões do sucesso do Santa Clara, é perceber-se isto, que com a estabilidade estamos mais perto, e lá está, recuando mais até ao ano da subida, mais uma vez. As duas equipas que subiram foi o Santa Clara e o Nacional, que foram as duas que não trocaram de treinador. Foi o Nacional com o Costinha, e na altura, e o Santa Clara com o Carlos Pinto. Portanto, a estabilidade traz sempre os seus frutos, desde que, obviamente, o critério no início da temporada tenha sido o correto, tenha sido feita uma boa avaliação inicial, e as pessoas continuem a entender-se relativamente ao caminho a seguir. Mas isso, lá está, mais uma vez, acho que se o projeto for claro e for passado desde a primeira hora às pessoas qual o projeto e qual a ideia do clube, tudo se torna mais fácil para haver convergência de objetivos e as coisas correrem bem. Diogo, eu acho que as pessoas têm muito interesse em perceber como é que se chega a determinado tipo de jogador.
Podemos começar por aquilo que é, e confesso já, um dos meus jogadores fetiches desta Liga Portuguesa, que é o Lincoln. Eu sempre que o vejo jogar, eu adoro. Ou seja, não sei como é que ele trabalha no dia a dia, não o conheço pessoalmente, mas parece-me que haver ali um talento natural fora do comum. Como é que o Diogo e o Santa Clara conseguiram chegar ao Lincoln? Acredito que já no Brasil fosse um talento fora do comum naquela altura. Sim, o Lincoln é um excelente jogador, um extraordinário ser humano também e muito bom profissional. Mas o Lincoln pertence a uma outra categoria de jogadores que nós estamos muito atentos, que são aqueles jogadores que precocemente dão muito nas vistas, e recordo que o Lincoln, com 16 anos, foi titular do Grêmio, Uhum. com o Luís Filipe Scolari como treinador, onde foi lançado na primeira equipa do Grêmio com essa idade, fez muitos jogos, foi internacional sub-20 ainda com 16 e 17 anos, portanto era um jogador extremamente promissor no Brasil, em que na altura seria completamente impossível a Santa Clara contratá-lo, mas nós estamos atentos a esses atletas, ficam referenciados para que, se as coisas não correrem tão bem na sua carreira, nós possamos vir a rebuscá-los, porque sabemos que a Uhum. qualidade está lá, é indesmentível, e com a pouca tolerância que eles têm com os jogadores jovens, ele foi perdendo espaço no Grêmio, foi emprestado para a Turquia primeiro, ainda regressou, pouca utilização, estava já com pouca margem de manobra no Grêmio, com a torcida, como falam no Brasil, a exigir muito dele, cada vez que entrava em campo, a ser assobiado, a ser criticado, e o Grêmio já a procurar uma solução para ele, e nessa altura já não eram os tubarões que inicialmente queriam o Lincoln, esses já não tinham interesse nele, já não acreditavam no potencial do jogador, e é aí que se torna possível a clubes com menos capacidade financeira poder recrutar os atletas, e conseguimos um excelente negócio na altura, sem gastar qualquer valor pela sua contratação, apenas repartindo o passe com o Grêmio, contratar um jogador desta qualidade. Com muitos outros acabamos por fazer isto mesmo. O Carlos Júnior foi um jogador que foi, e muitas pessoas não sabem, que ele é um dos melhores marcadores de sempre da base do Atlético Mineiro, um dos maiores clubes brasileiros, e ele era sempre o artilheiro na base Uhum. no Atlético Mineiro. Chegou a jogar na primeira equipa com Ronaldinho Gaúcho, com tantos atletas, marcar gols na Libertadores, final da Copa do Brasil. Era um jogador com muito cartel no Brasil, desapareceu um pouco, teve um momento menos positivo, veio para Portugal, para o Rio Ave, chegou em janeiro, as pessoas muitas vezes não têm paciência, os jogadores vêm parados do Brasil, porque os campeonatos terminam em dezembro, e eles estão há mais de um mês parados, e começam aqui em janeiro numa pré-época, e no Rio Ave não teve aquele desempenho logo até final dessa temporada que chegou, e as pessoas resolveram rescindir o contrato e deixá-lo sair, mas nós, sabendo da qualidade que o Carlos Júnior tinha, contratámo-o também nessa altura. O próprio Tiago Santana, a mesma coisa, veio para a Vitória de Setúbal, chegou um pouco acima do peso, não teve um desempenho tão bom na primeira época em Portugal, mas sabíamos o passado dele também de Internacional de Porto Alegre, de outro clube grande brasileiro, e não hesitámos em contratá-lo, e foi decisivo, quer para a subida de divisão, quer depois nos desempenhos que tivemos nas duas épocas e meia que esteve na Primeira Liga ao serviço de Santa Clara. Portanto, muitos jogadores que realmente têm muito sucesso em determinada altura, tal como falava dos portugueses que passam nas seleções jovens, e depois nesta transição para o futebol sénior, por algum motivo, as coisas não têm sequência, Sim. mas os clubes de acreditar neles, e é aí que há o potencial de mercado para os clubes menores poderem recrutá-los. Uhum. Ah, Diogo, como é que se chega, por exemplo, a um jogador? Eu vou mencionar este porque, de facto, primeiro, a qualidade dele é óbvia, é clara, e depois fica um mercado completamente diferente. O Morita, como é que se chega a um jogador como o Morita, que quando chega ao Santa Clara já é um jogador feito, né? Percebe-se que pela maturidade, a forma como se comporta entre campo, que é um jogador diferente já. Houve aqui um cortezinho. Já voltou? Não é? Agora sim. Não sei se ouviu a minha questão, Diogo, do Morita. Ouvi. Ok, Dizia obrigado, obrigado. que,
que o Morita foi dos jogadores mais difíceis de facto de contratar para o Santa Clara, e só foi possível pela enorme ambição que ele tinha de jogar no futebol europeu e de se afirmar a nível europeu também, porque o Morita era bicampeão japonês, capitão de equipa da melhor equipa do Japão da atualidade, que já são tricampeões nesta altura, que revalidaram o título novamente. Tinha sido eleito para o melhor 11 da J-League, era internacional japonês já, internacional lá japonês, portanto era um jogador já muito reconhecido também no seu país, mas completamente desconhecido na Europa. E foi possível, este foi um jogador que eu namorei mais de um ano, em que trouxe o agente dele para os Açores um ano antes, precisamente, dele terminar contrato no Japão. Ele sabia que ele terminava contrato em dezembro de 2021, e o ano anterior, de dezembro de 2020, o agente dele o meu convite foi aos Açores para conhecer todas as instalações, conhecer o clube, e para nós procurarmos convencê-lo de que o Santa Clara seria o passo certo para ele dar nessa aventura que pretendia ter na Europa, e sabendo que ele teria que abdicar de muito dinheiro relativamente ao que ganhava no Japão para poder jogar no Santa Clara, mas ele tinha esse desejo e uma confiança muito grande também em si próprio de querer se ingrar, e sabia que se tivesse uma oportunidade numa Liga Europeia iria dar o salto depois ou para uma liga mais forte ou para um clube dos maiores de Portugal, e acho que tarda em acontecer, porque ele realmente tem qualidade para jogar em qualquer dos grandes e jogar nas maiores ligas europeias, que é um extraordinário jogador, mas foi difícil por aí para o convencimento, mas é um mercado que eu particularmente gosto bastante, e acho que em Portugal se começa a descobrir a qualidade do jogador japonês, e temos visto que a grande maioria se tem afirmado também no nosso país, e vemos que o Nakajima, apesar de não ter tido sucesso depois no Porto, no Portimonense, nas duas passagens, sempre muito bem. Cortou de novo, não é? De vez em quando corta um bocadinho, mas, ou seja, ouve-se perfeitamente bem, de vez em quando corta-se um bocadinho, mas depois não se preocupe que nós, quando for para compartimentar, apanhamos Ok. as partes boas. Pronto, dizia o próprio Meshino no Rio Ave também teve sucesso, no Estoril está a jogar menos, mas são muitos jogadores que começam a surgir, e o Japão tem jogadores extraordinários. É preciso que as pessoas estejam atentas e depois convencê-los também do projeto, e de virem aqui a uma liga menor das ligas europeias, mas que lhes permite dar acesso àqueles clubes onde eles querem jogar e àquelas ligas onde pretendem atuar. Uhum. O Diogo, só gostava de falar mais de dois jogadores, mas antes disso queria lhe perguntar, tem algum mercado que seja da sua preferência, do seu mercado de eleição, por onde gosta mais de olhar ou não? Não, eu olho para todos, sinceramente. O mercado brasileiro, pela imensidão do país e pelas muitas oportunidades que existem, e também pela facilidade de adaptação, quer pela língua, quer pelos hábitos de vida, os próprios hábitos alimentares, facilita. Mas eu recordo, no Santa Clara tivemos jogadores de El Salvador, Costa Rica, Panamá, tivemos jogadores da Líbia, tivemos jogadores dos Emirados Árabes Unidos, Iraque, Incrível, Japão, incrível. portanto tivemos de múltiplas origens, e quase todos eles tiveram sucesso. A sua equipa no Santa Clara, no departamento de prospecção, era grande, alargada, ou o Diogo fazia um trabalho também muito solitário? Não, infelizmente o clube não tinha capacidade para ter uma estrutura de scouting, de apoio. Nós chegámos a montar eu montei aqui uma pequena equipa de voluntários para ver em Portugal. Sobretudo tínhamos um gabinete com 4 pessoas que estavam espalhadas pelo país e que faziam em regime de total voluntariado acompanhamento sobretudo do Campeonato de Portugal e da Segunda Liga, em que nós fazíamos o pedido para verem alguns atletas e enviávamos os relatórios, e que me ajudava a filtrar de alguma forma as informações que ia recebendo de pessoas conhecidas cá, e quando eu não conseguia ir ver ao vivo, e acabava por cruzar esses relatórios para quando só quando tinha 2, 3 relatórios positivos é que eu acabava por aproveitar uma deslocação do clube ao continente e ficava mais um dia e via então ao vivo. Foi assim, por exemplo, a questão do Zaidu, que acabei por vê-lo ao vivo num Vizela Mirandela
ainda muitos meses antes de ele ir para o Santa Clara e que fechámos logo o acordo para ele poder ir na época seguinte, mas ajudavam-me nesse aspecto. Agora, em termos internacionais, não tínhamos, porque não tínhamos gabinete de scouting próprio, não é? Com pessoas, com profissionais pagos a tempo inteiro pelo clube. É fantástico, fantástico, Diogo. Só mais dois atletas e passamos para as últimas questões. O primeiro, até por estar agora a jogar bastante no Futebol Clube Porto, o Fábio Cardoso, ele vem da Escócia, de um grande da Escócia, ou seja, como é que o Diogo conseguiu convencer que o Santa Clara era o melhor passo para a carreira do Fábio, numa altura em que ele estava num grande europeu, podemos dizer assim. Sim, o Fábio realmente, pronto, o Fábio é um líder, é um jogador extraordinário, um grande defesa central que eu não tinha dúvidas que se iria afirmar no Futebol Clube do Porto como se está a afirmar, e penso que mais dia menos dia será chamado também à seleção nacional, que o merece e que terá espaço com certeza nos eleitos de Fernando Santos em breve. Mas é um jogador que lá está, fez formação no Benfica, não teve espaço na equipa principal, rodou no Passos de Ferreira no Vitória de Setúbal, acabou por ser transferido na altura do Vitória para o Glasgow Rangers, não teve lá a experiência que queria, teve o azar de partir o nariz também, ficar muito tempo fora. Quando regressou já não estava o mesmo treinador, o Pedro Caixinha, que o tinha levado para lá. O treinador que estava à época já não gostava muito das características do Fábio, não apostou muito nele, ele esteve bastante tempo sem jogar e ele queria regressar a Portugal e relançar a sua carreira. Houve a oportunidade do Glasgow Rangers rescindir com ele, apesar de ter investido na sua contratação. Passado um ano já quis rescindir com o Fábio, e foi difícil, foi convencê-lo porque o Santa Clara tinha acabado de subir, era o primeiro ano na Primeira Liga, desconhecido, naturalmente que os clubes que sobem acabam por gerar alguma desconfiança e são os que têm uma aposta maior para ser candidatos à descida no ano seguinte, e por aí difícil o convencimento do Fábio ir para os Açores, porque muitos outros clubes portugueses o queriam e sabiam as suas qualidades e ele já as tinha provado também na Primeira Liga no Passos e no Vitória, por isso era complicado, mas felizmente consegui convencê-lo e hoje o Fábio diz que foi a melhor decisão da sua carreira e tenho a certeza disso porque lhe permitiu chegar finalmente a um clube da dimensão que ele merece. E vou-lhe perguntar isso, o que é que o Diogo se sente ao ver agora o Fábio Cardoso a titular e a um bom nível no Futebol Clube Porto? Sinto orgulho. O que nós sentimos é isto. Eu costumo dizer que isso são as minhas medalhas. Quando vejo os jogadores a chegarem a este nível, eu ver um Zaidu titular do Futebol Clube do Porto, ver o Fábio titular do Futebol Clube do Porto, ter visto o Fernando Andrade a jogar muito também no Porto e a ser decisivo naquela primeira época no Porto, nomeadamente até na Liga dos Campeões contra a Roma, que conseguiu um penalti que deu o apuramento do Porto aos quartos de final. Naquela altura, ver um Caio Pantaleão a jogar a titular no Krasnodar da Rússia e a conseguir apuramentos também para a Liga dos Campeões na Rússia, ver o Tiago Santana a ser quarto ou quinto melhor marcador no Japão, vermos estes jogadores no nível, ver hoje o Carlos Júnior também no Al-Shabaab e a ser um dos grandes destaques do Campeonato Saudita. Acho que para nós é motivo de orgulho ver jogadores que vieram de baixo, apostaram no nosso projeto, acreditaram no que nós lhes tínhamos transmitido e conseguiram dar o salto, resolver os problemas das suas famílias, financeiramente nunca mais têm que pensar, felizmente, em dinheiro, nem eles, nem as suas famílias, e desportivamente alcançarem níveis fantásticos e jogar nos maiores palcos europeus. Diogo, o último menino que eu gostava também de ter a sua opinião é o Ricardinho. Deu a vitória sobre o Sporting ainda recentemente. É um jogador que vem do Torriense, também de uma liga secundária. Era um jogador que já conhecia também há muito tempo. O Diogo está a surpreendê-lo. O que é que me pode dizer sobre ele? O Ricardinho é um miúdo que nós fomos buscar já há 2 anos atrás, ao Rio Ave Sub-23, na altura. Sabíamos que não iria ser aposta do Rio Ave para a primeira equipa. Teve azar, porque nós emprestámos ao Praense no primeiro ano, e ele teve vários contratempos. Primeiro um problema no ombro, depois teve o problema da pandemia, que fez com que a época acabasse muito cedo
e ele não pudesse fazer connosco a pré-temporada já o ano passado, que era esse o objetivo e era esse o plano inicial para o Ricardinho, mas ele não veio porque muito provavelmente seria dispensado nessa altura se tivesse feito a pré-temporada, porque vinha de muitos meses parado, tinha tido o azar de ter deixado de jogar em março, e nós tínhamos disputado a época até mais tarde, até a final de julho, que foi quando o campeonato terminou mais tarde, com os 2 meses que o Santa Clara fez na cidade do futebol. E o Ricardinho chegaria ao Santa Clara com 6 meses parado, e entendemos que era útil para ele ter um ano completo a jogar num nível exigente, num campeonato sénior, porque o Sub-23 é sempre uma continuação da formação e há muito espaço e não provoca uma evolução tão grande no jogador, e por isso colocámos o ano passado no Torriense. Ele fez uma época muito boa no Torriense, chegou à fase final, por pouco não garantiram a subida da divisão, subiram à Liga 3, mas não à segunda Liga como era o objetivo, mas ele foi claramente para mim o melhor jogador do Torriense ao longo da temporada, e conseguindo ter a sequência de jogos que nós pretendíamos, a minutagem que se pretendia que ele tivesse nas pernas em futebol sénior, para depois chegar ao Santa Clara. E insisti bastante com o Mr. Daniel Ramos para o ter na pré-temporada, porque ele ainda se recordava, na sua passagem como treinador para o Rio Ave, recordava-se do Ricardinho ainda no Sub-19 e ainda não tinha acompanhado tanto a sua evolução, mas insisti bastante porque sabia que estava aí um jogador extraordinário, que só precisava de espaço para crescer, e que jogando na pré-temporada no Santa Clara se ia destacar e ia agarrar o seu lugar na equipa. Diogo, 2 questões e estamos. A primeira, mais sobre a sua carreira. Saiu do Santa Clara em maio, creio, maio. Foi uma opção sua? Sentiu que o ciclo tinha terminado? Portanto, 2 questões numa só. Primeiro, porquê a saída, e o próximo passo que tem na sua cabeça? Sim, foi uma opção minha, já tinha decidido ainda antes da época terminar, mas ao termos terminado no 6º lugar e essa qualificação para a Conference League, pareceu-me que faria todo o sentido que isso fosse o fim de ciclo. Cheguei aos Açores apenas a pensar que iria ficar 6 meses para ajudar um amigo e ajudar o clube a não descer de divisão naquele ano. Acabei por ver o potencial do projeto e acreditar que era possível dar mais do que isso e colocar o Santa Clara e os Açores na Primeira Liga. Fizemos. Ao fazê-lo, o desafio foi cimentá-lo na Primeira Liga, e foi muito desafiante isso mesmo, e conseguiu-se 3 anos consecutivos, lá está, com manutenções tranquilas, conseguidas muito cedo, melhorando sempre os recordes de classificação e de pontuação da história do clube, batendo inúmeros recordes, ganhando no Estádio da Luz, ganhando contra equipas muito fortes e em campos que o Santa Clara nunca tinha vencido. E depois, quer dizer, atingindo um 6º lugar, conseguindo valorizar ao longo de todos estes anos sempre inúmeros atletas. E eu recordo que em todos os mercados, quer de janeiro, quer de verão, o Santa Clara fez sempre vendas de atletas ao longo destes anos. Portanto, conseguindo fazer tudo isto, parecia-me que estava chegado o momento de eu próprio encontrar um novo desafio. E também acho que as pessoas não são eternas ao longo das instituições, e ao serviço das instituições é preciso dar lugar a outros que venham com ambição renovada também, e que possam iniciar um novo ciclo para o clube. Fazia todo o sentido. Santa Clara já tinha os alicerces para continuar durante muito tempo na Primeira Liga, precisava agora de um outro estímulo, de outras pessoas que viessem motivadas para dar um novo impulso ao clube, e eu próprio precisava de me motivar de outra maneira, de dar um passo mais também na minha carreira, e é isso que eu procuro agora, um projeto que me permita lutar por outros objetivos, lutar por títulos que eu quero tê-los na minha carreira e quero alcançá-los, ter algo que ainda não tive tanto a oportunidade. Nós conseguimos nos Açores mobilizar muita gente à volta do clube, mas Santa Clara não tinha uma massa associativa muito exigente, e quero sentir exigência também de outras massas associativas, poder lutar, lá está, por objetivos mais ambiciosos do que era possível em termos realísticos nos Açores. E é isso que agora procuro para o futuro da minha carreira. Diogo, gostou, antes de mais nada, da conversa?
Gostei bastante. Foi Está ótimo. ótimo, acho eu, era mesmo isto. Portanto, eu falei meia hora, eu peço desculpa, mas passamos bastante, portanto é Não bom faz sinal. mal. É bom É sinal, é bom. bom E passou sinal. rápido, portanto. E passou rápido. Ó Diogo, eu vou tratar disto com muito carinho a partir da manhã. Eu Ok. sei que o Diogo vai para o Brasil, vai estar lá até 19 de fevereiro, não é que me disse? Sim, sim. Portanto, eu espero, ter o privilégio de conhecê-lo em fevereiro pessoalmente ou em março, falar um Claro que bocadinho sim. aqui, um Com todo o almocinho, um gosto. café, seria mesmo muito bom. Gostei muito de falar consigo, não me surpreendeu Igualmente. porque as referências eram ótimas, mas espero que tenha aproveitado. Eu acho que as pessoas gostam muito de perceber como é que estas coisas acontecem no fundo, Sim, porque é que se sim, vai para sim. aquele treinador, porque é que se vai para Eu acho que este, sim também. Eu tive uma entrevista no Canal 11 que na altura a reação das pessoas foi muito boa, porque falaram muito sobre isto, entraram no detalhe de cada um dos atletas e é ao isso nós não mesmo, é isso mesmo. escondermos e explicarmos como é que foi a opção por cada um e como é que se Claro que chegou a sim. cada um, é o que as pessoas gostam, acho eu. Acho que gostam muito mais disso do que as discussões que normalmente havia só de arbitragens e só dos três grandes, Eu que isso não interessa a Comple ninguém. completamente farto disso e o futebol não tem que ser um mundo opaco. Acho que as coisas podem ser bem explicadas. Eu escolhi o Morita porque isto e isto. Escolhi o Lincoln por causa disto, isto e isto. Acho que é excelente da parte do Diogo ter esta abertura e eu, como profissional deste setor, joguei futebol, o meu pai foi treinador, fico muito satisfeito por falar com alguém assim e espero que o Diogo tenha gostado acima de tudo. Sim, gostei muito. Está bem. Está bem? Obrigado. Diogo, tem o meu contacto. A partir de agora, alguma coisa que eu Igualmente. possa ser útil, nem que seja contactos, porque tenho mesmo muita coisa, esteja completamente à vontade. Imagino. Faça uma boa viagem para o Brasil e Obrigado. espero vê-lo em breve, pessoalmente. Obrigado. Estamos em contacto. Está bem, Obrigado mais Diogo? uma vez. Um Tudo bom abraço. para aí e para a sua família também. Com licença. Uma boa Igualmente, tarde. igualmente. Um Grande abraço. abraço, Diogo. Com licença. Obrigado.